Quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, para a nossa reflexão esta noite, no livro de 2 Reis, capítulo 6, segundo livro dos Reis, capítulo 6, hoje à tarde, finalzinho da tarde, depois de um pé de vento, veio um pé de água. Foi bom, fez um pouco de sujeira no começo, mas que bom que caiu uma chuvinha gostosa, refrescou. Eu sei que alguns de vocês estavam com muita vontade de usarem aquela japona especial, um casaco de pele, né? Aquele negócio, aquela bota para o tempo do frio, mas ainda não chegou o inverno, vai chegar, você vai ter oportunidade para usar toda aquela roupa de frio preparada para o nosso inverno desse ano. 2 Reis, capítulo 6. Nosso tema nesta noite é: hoje é dia de boas novas. Você pode repetir comigo esse tema? Vamos lá? Hoje é dia de boas novas. Vamos de novo? Hoje é dia de boas novas. Eu não sei como foi a sua semana. É possível que alguns de nós tenhamos tido uma semana difícil, cheia de lutas, dificuldades e problemas. Mas Deus te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Hoje é dia de boas novas. Eu não sei como é que está começando a sua semana. É possível que alguns de nós estejamos começando a semana já cheio de preocupações. Então a palavra desta noite é para você. Hoje é dia de boas novas. Deus tem boas notícias para o nosso coração nesta noite. Notícias que o nosso Deus é um Deus de vitória. Amém, queridos? Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eu fiquei pensando hoje à tarde como proceder diante desse texto, porque seria muito bom se pudéssemos ler toda a sequência de versículos que estão aí indicados na projeção, iniciando no capítulo 6, o verso 24, indo até o capítulo 7, o verso 20. Partindo da pressuposição de que alguns de vocês, infelizmente, não tiveram tempo de ler a Bíblia essa semana, a gente podia tirar o atraso hoje, né? Lendo esse 1 capítulo e meio aqui da Bíblia, para que a gente pudesse colocar em dia aí a nossa leitura bíblica. Porém, eu quero ler alguns versos com você, por isso quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. Eu vou citando a referência e você vai acompanhar na sua Bíblia, por favor. Se você não tem Bíblia, fique perto de alguém que tem uma Bíblia e procure acompanhar a leitura. E amanhã, de manhã, compre uma Bíblia, para que você já comece a segunda-feira com o pé na palavra, irmãos. Você achou que eu ia falar pé direito, né? Então, não importa, pode ser o direito, esquerdo, pode ser de frente, de costas, não tem problema. O importante é que você comece a semana na palavra, que a Bíblia seja de fato a luz para o seu caminho todo dia. Capítulo 6, verso 24, a Bíblia diz assim: sucedeu depois disso, que Ben-Hadad quer dizer aquele que lança raios, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas,
que é utilizado para produzir fogo ou manter as lamparinas acesas, por 5 peças de prata. Esse cerco de Samaria, em Samaria, do rei da Síria, durou pelo menos 3 anos. A sequência do texto vai dizer que o rei passa a caminhar pela cidade, pelos muros, e ele vê um tumulto, e 2 mulheres estão discutindo, e há uma discussão ferrenha. O rei se aproxima. Elas tinham combinado o seguinte: a fome era tão grande que elas chegam ao ponto de combinarem que vão matar os próprios filhos para sobreviverem. Mas uma mata o seu filho num dia, eles comem o filho, e no dia da outra matar o seu filho, ela se nega. Então o rei vê aquela situação, ele já está desesperado, e ele ameaça. No verso 31 do capítulo 6, ele diz o seguinte: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, o profeta, filho de Zafate, hoje ficar sobre ele. Estando ainda eles falando, capítulo 7, verso 1, mandaram um recado a Eliseu, e quando o mensageiro chega a Eliseu, ele dá o seguinte recado: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E o profeta respondeu: eis que o verás com os seus olhos, porém daí não comerás. Agora acompanhe o que vai acontecer a seguir, querido, a partir do verso 3. 4 homens leprosos estavam à porta da cidade, os quais disseram uns aos outros: por que estamos aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos nós, pois, agora e demos no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Agora, grifem na sua Bíblia a seguinte palavra: levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o ruído de carros, o ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram. Que horas eles fugiram, irmãos? No crepúsculo. E deixaram as suas tendas, os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestidos, e foram e esconderam-se. Voltaram, entraram em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Esse dia é dia do quê? Este é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Agora vamos ao verso 16 do capítulo 7. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme o que, irmãos? Conforme a palavra do Senhor. Hoje é dia de boas novas. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, este é um dia
muito especial para cada um de nós. Esse é o dia que o Senhor Deus nos deu. E nós nos reunimos aqui nesta noite para celebrarmos culto de adoração, de louvor ao Senhor. Pai, nesta hora, eu quero pedir ao Senhor, como orou o profeta Eliseu, pouco antes dessa história, quando cercado na cidade de Etã por um grande exército inimigo, o seu companheiro, o seu discípulo olha e vê aquele exército, vai ele e diz: profeta, o que vamos fazer agora? E o profeta Eliseu diz, ele ora e diz: Senhor, abra os olhos para que ele veja. E quando ele olha outra vez, ele vê um grande e poderoso exército de soldados, carros e cavalos de fogo que cercavam aquele lugar. Pai, eu peço nesta noite, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, para que possamos ver aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E ao voltarmos para casa, o nosso coração, a nossa mente esteja inundado com a presença do Senhor. E na autoridade, no nome de Jesus, toda tentativa do inimigo contra a nossa vida, contra o nosso coração, contra a nossa atenção, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, porque absolutamente nada vai interpor-se entre a voz do Senhor e o nosso coração. Nós queremos ouvir a voz do Senhor nesta noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Esse é um texto muito gostoso da gente ler, entendendo a história e compreender. A Bíblia está nos ensinando que havia um cerco na cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e o rei já estava desesperado depois de 3 anos de cerco. Ninguém entrava, ninguém saía, ninguém podia entrar com alimento, ninguém podia sair para buscar alimento. E depois de 3 anos há um desespero no coração do rei e no coração de toda Samaria, a ponto, como lemos, de 2 mulheres combinarem de comerem o próprio filho, os próprios filhos. Esse era o ano 853 a.C. O cerco perdurara 3 anos e há um desespero no coração daquelas pessoas. Eu quero olhar para esse episódio, para essa história, e a grande pergunta dessa história é a seguinte: como é que você reage diante da crise e do caos? Como é que você reage diante das circunstâncias ruins que lhe acontecem? Porque é verdade, meus irmãos, que muitos de nós não estamos cercados por um inimigo fortemente armado, mas muitos de nós nos sentimos anos a fio sem conseguir avançar na vida, sem conseguir prosperar, sem conseguir conquistar alguma coisa. A impressão que temos é que o inimigo está à nossa volta e tudo aquilo que é bênção não consegue chegar até nós. É ou não é verdade? Há momentos na vida em que nos sentimos assim, em que a gente tem a sensação de que Deus já ouviu a nossa oração, que já ouviu o nosso clamor, a bênção está à porta, mas ela não entra. E por que ela não entra? Boa pergunta. Eu gostaria de responder essa pergunta, mas não posso responder, porque as razões podem ser muitas. Pode ser que aconteça como Daniel. Ele está orando, depois de 21 dias, o anjo vem e diz: esse que o dia que você começou as suas orações, elas foram ouvidas nos céus, mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia. Então Deus ordenou o arcanjo para que viesse me ajudar. Eu venci, rompi a barreira e vim hoje te entregar a bênção. Por isso eu quero dizer para você, querido, nesta noite, no nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida: hoje é noite de boas novas para você. Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem um tempo de conquista para a sua vida. Essa é a noite que você e eu vamos sair daqui sob a convicção: o meu Deus é um Deus de vitória. Ainda que o inimigo tenha cercado a minha vida, a minha casa, Deus vai ordenar vitória sobre a minha vida. E você vai sair daqui nessa noite em vitória, no nome de Jesus. Essa é a grande pergunta desse texto. É essa: como é que você reage diante da crise? Você pode perguntar isso para o seu irmão e perto de você: como é que você reage diante da crise?
Como é que você reage diante da crise? Eu olho para essa história e posso extrair daqui alguns comportamentos que é possível que alguns de nós estejamos vivendo até aqui, porque a partir de hoje você sai daqui para ser vencedor, no nome de Jesus. Como é que você reage à crise? Primeiro, alguns de nós reagimos à crise assim, tentando livrar a própria pele a qualquer preço. Alguns de nós agimos como aquelas mulheres. Diz o texto de 2 Reis, capítulo 6, o verso 27 a 29, que o desespero chegou a ser tão forte que elas combinaram. Imagine, eu chamar o Zé e dizer: Zé, está passando fome? Estou. Eu também, Zé. Então, hoje a gente vai matar o Mateus, que é mais gordinho. Não, filho? Vamos sim. O Mateus, dá para a gente fazer um churrasquinho dele umas 3 ou 4 dias. Vamos comer. Aí o Zé riu. Agora que eu escute. Aí, Zé, depois é o Igor. Não riu mais, irmão, tá vendo? É assim. E aquelas mulheres chegaram ao ponto de desespero de combinarem: nós vamos matar e comer os nossos próprios filhos. E fizeram isso no primeiro momento. O problema foi que no dia da amiga ela disse: não, o meu filho não. O rei está andando pela cidade, passa perto do muro, vê aquela discussão, aquele burburinho. Ele se aproxima, ouve a história, ele se compadece, se ira, se irrita. Mas a verdade, queridos, é que muitos de nós estamos tentando livrar a nossa própria pele num tempo de crise a qualquer preço. Ouça, meu irmão, ouça, minha irmã. Deus tem sua palavra um padrão de conduta para enfrentarmos as nossas lutas e batalhas. Você e eu não precisamos enfrentar nossas lutas e batalhas tentando nos defender a qualquer preço. Nós vamos usar o padrão da palavra de Deus. Amém, querido? O mundo diz assim para você, jovem: se está ruim de nota, é simples, faça uma colinha. Faça uma colinha. Que mal há nisso? Todo mundo faz. Todo mundo fazia, porque a partir de hoje vai dizer: eu vou usar o padrão da palavra de Deus. Eu não roubo informações de outros. Eu estudo e faço a prova. Se eu não estudar, faço a prova com o que sei, porque eu me livro das situações pelo padrão de Deus e não pelo jeitinho do mundo. Amém, meninos e meninas? Está fraquinho esse amém. Estou achando que a gente colando aí. Estou achando, Betinho. Mas o Senhor vai trazer poder para essa meninada hoje, em nome de Jesus. E vocês não vão mais agir pelo padrão do mundo. Nós não livramos mais a nossa pele a qualquer preço. Não colocamos o outro em risco a qualquer preço para salvar a minha pele. Como é que você lida com a sua crise, querido? Como é que você é livrado com a sua crise? Está enfrentando uma dificuldade no trabalho? Como é que você prospera no trabalho? Derrubando outro colega? Não. Você vai prosperar no seu trabalho sob a bênção do Senhor. É o Senhor que vai te colocar passo a passo, nível a nível, degrau a degrau, e vai te abençoar. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e ela não acrescenta dores. É a bênção do Senhor. Como é que você lida com a crise? Tentando sair dela a qualquer preço? A partir de hoje, nós vamos descobrir que nós vamos sair da crise pelo padrão de Deus em vitória. Segundo personagem que a gente observa aqui nessa história, que também tentou sair da crise, era o rei. E sabe como o rei tentou sair da crise? Transferindo a responsabilidade para outros. Quando ele vê aquela cena daquelas mulheres, ele se ira e o texto diz o seguinte: ainda hoje me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, o profeta, ficar sobre ele. Sabe o que está dizendo? O culpado por essa tragédia é o profeta. O culpado por esse problema que a gente está vivendo é o profeta. Ele não foi um homem de Deus para nos livrar dessa situação. Podia ter orado, o inimigo ia fugir. Podia ter dado uma palavra e Deus daria vitória. A culpa é do profeta. Queridos, é verdade ou não é que muitos de nós
tentamos sair da crise jogando a culpa em outra pessoa. Ah, pastor, eu podia estar melhor hoje, mas sabe, há 25 anos atrás eu tive um sócio, ele me roubou e nunca mais eu prosperei. Eu era para ser alguma coisa na vida, pastor, mas eu cresci ouvindo meu pai dizer: você não vai virar nada, você não vai virar nada. O que eu virei? Nada. A culpa é do meu pai. Muitos de nós vamos caminhando pela vida e dizendo: ah, eu queria me livrar dessa situação, mas eu não consigo. A culpa não é minha, a culpa é da minha mãe, do meu avô, do meu tio, do meu pastor, da minha igreja, do meu irmão, que não me ajudou, não fez nada por mim. Alguns de nós vamos passando pela vida, enfrentando as nossas crises, empurrando a responsabilidade para outros. Mas nessa noite, querido, nós vamos aprender o padrão de Deus para vencermos nossas lutas. E você nunca mais vai jogar a responsabilidade em outro. Você vai dizer a partir de hoje: eu vou andar em vitória, porque o meu Deus é um Deus de vitória. Amém, querido? O meu Deus é um Deus de vitória. Eu vou andar em vitória, porque o meu Deus é um Deus que me conduz em vitória. Eu não preciso mais jogar a responsabilidade ou a culpa em ninguém. Aquilo que foi minha tarefa, minha responsabilidade, eu vou fazer, eu vou viver, porque Deus vai me conduzir em vitória. Mas há um terceiro personagem bastante interessante nessa história. E observe a maneira como ele tentou fugir ou sair da crise, da situação de caos que se lhe impôs. Era o capitão que acompanhava o rei. Quando ele chega ao limite da crise, o que acontece com ele? Você pode ler para mim? Quando ele está no limite da crise, o que se vê é que é exposto a sua incredulidade e a dureza do seu coração. Olhe para mim, querido, preste bem atenção. A gente dizer aqui, todo fim de semana, eu entrego tudo a Jesus, é fácil. A gente dizer aqui todo domingo que Jesus é tudo para a nossa vida, é fácil. A gente dizer aqui, cantando, levantando as mãos e chorando, e dizer aqui todo fim de semana: mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus, é fácil. Porque esse é um ambiente em que a gente canta com alegria, um ambiente onde há a paz, a tranquilidade. Eu quero ver você sair daqui na sua luta e dizer, quando o diabo tentar a sua porta, quando o amigo oferecer a você alguma coisa que você sabe que é errada, você vai dizer: eu escolho Deus. É nessa crise que se expõe aquilo que de fato há no nosso coração. É no momento de luta, de dificuldade, que a gente expõe aquilo que está no nosso coração. Como é que você enfrenta a crise? Alguns de nós estamos explodindo em incredulidade, dureza de coração, porque, como disse Jesus, na verdade é só do que aquilo que o coração está cheio. E aquele capitão diz o seguinte, quando ouve o profeta dizer: amanhã, a estas horas, haverá comida em abundância em Samaria. E ele diz o seguinte: nem Deus é capaz de resolver esse problema. Não é isso na sua Bíblia aí? Nem se Deus fizesse janela dos céus, isso poderia acontecer. Ah, meu irmão, quantos de nós não temos feito isso diante dos nossos problemas? A gente olha para alguém e diz assim: ó, fulano, nem Deus dá jeito. Você já ouviu essa frase? Eu preciso de um milagre, mas eu acho que nem Deus é capaz de fazer o milagre que eu preciso. Então me ouça. O milagre está aqui nessa noite. O milagre é Jesus. Ele é poderoso para transformar a sua vida. Aquele capitão, na verdade, entregou ali a sua vida, porque o profeta diz a ele o seguinte: você vai ver
mas não vai comer. Ô, meus queridos, quantos de nós não estamos vendo milagre na vida do outro, mas ele não acontece em nós, simplesmente porque o nosso coração está cheio de incredulidade? Quantos de nós? Quantos de nós caminhamos nos arrastando pela vida, tentando, ano após ano, dizendo: Deus, eu preciso de um milagre. O Senhor faz na vida do Zé, do João, da Maria, do Antônio, mas na minha vida não acontece. Quem sabe não é porque o seu coração está cheio de incredulidade. Mas essa noite, o Espírito do Senhor está neste lugar e vai quebrar este coração endurecido de incredulidade para dar vitória a você, no nome de Jesus. Como é que você reage à crise? Tentando livrar a pele a qualquer preço? Como é que você reage a uma crise? Transferindo e jogando a responsabilidade e a culpa para outros? Como é que você reage à crise? Expondo a incredulidade do seu coração? Esses são personagens que enfrentaram a crise de maneira negativa. Mas há dois personagens nesse texto que enfrentaram a crise de maneira positiva. E é exatamente aqui que eu desafio você a dizer: essa vai ser a minha decisão diante de qualquer crise que enfrentaram. Então, o quarto personagem nessa história são aqueles 4 leprosos à porta da cidade. Se você conhece um pouquinho da história dos judeus, sabe que um judeu com lepra não podia habitar no meio do povo. Havia uma aldeia, uma pequena vila construída perto de cada grande cidade, para que os leprosos pudessem viver lá isoladamente. Eu acho que essa poeirinha hoje à tarde entrou na minha garganta. Estragou essa linda voz, irmãos. Uma pena, né? Mas amanhã ela vai recuperar. Já já está boa de novo. Aqueles homens estavam à porta da cidade porque não podiam entrar. Eram leprosos. Eles viviam de esmolas, viviam de caridade. É tão interessante olhar para o Velho Testamento e ver que as pessoas não podiam nem chegar à aldeia, nem àquela pequena vila de leprosos. Havia um lugar preparado em que alguém vinha e depositava comida ali e se retirava. Então alguém da vila vinha, pegava comida e levava a eles. Eles estavam à porta da cidade. E a conversa era a seguinte: escuta, nós estamos fazendo o que aqui? A fome na cidade, a fome aqui fora. Mas no acampamento dos sírios há comida em abundância. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se entrarmos na cidade, eles vão... Eu não sei, mas eu acho que eles pensaram assim: eles vão nos matar e nos comer, ainda que leprosos sejamos. E eles então tomam uma decisão. Eles tomam a decisão de ir até o acampamento dos sírios com a seguinte declaração: vamos, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão, eu gosto dessa expressão, tão somente morreremos. Sabe o que estão dizendo? Nós já estamos mortos. Se morremos hoje ou morremos amanhã, que diferença fará? Vamos até o acampamento. Sabe o que eles me ensinam? Uma atitude proativa diante da crise. Como é que você reage à crise? O que esses homens nos ensinam é que você e eu precisamos ter uma atitude proativa diante da crise, diante do problema. É preciso que a gente olhe para a crise e diga: eu vou enfrentá-la. É preciso olhar para o gigante e dizer: eu vou até ele. Davi não ficou do lado de cá do rio dizendo: se você é um gigante, Golias, e quer nos destruir, então vem até mim. Não, a Bíblia diz que ele se dispôs, passou o riacho e foi até Golias. Esses homens saem do lugar de passividade e dizem: nós vamos até o acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem,
tão somente morreremos. Meu irmão, como é que você reage à crise? Reclamando, murmurando. Ah, Senhor, quando eu olho para aquele lado de lá, os sírios são nossos inimigos, mas eles comem e bebem. Nós somos o teu povo, estamos aqui com fome. Olhe para a expressão na Bíblia, irmãos. A Bíblia diz que eles tomaram a decisão de saírem para o acampamento dos sírios no finalzinho da tarde, no crepúsculo. E eles saem ao entardecer para irem até o acampamento. Olha que interessante. No verso 5 e no verso 7, a Bíblia diz que naquela mesma hora em que eles se levantaram, Deus fez ouvir no acampamento dos sírios um ruído de um grande exército. Meus irmãos, eu quero desafiar você nessa noite, no nome de Jesus, a sair daqui dizendo: Senhor, eu não vou mais ser dominado nem pela apatia, eu não serei dominado mais pelo sentimento de incapacitação, de impossibilidade, mas eu me levanto no nome do Senhor para ir até o meu inimigo, para ir diante desse problema. E a Bíblia diz que quando eles se levantam, Deus fez soar o som, o ruído de grande exército no meio do acampamento dos sírios, e eles fogem. Observe que o tempo é o mesmo. Quando eles se levantam, Deus ordena o milagre. Não houve uma arma, não houve uma espada, não houve nenhum soldado, apenas o som. Eles não ouviram, só o acampamento inimigo ouviu. Meu irmão, no nome de Jesus, a partir de hoje, pare de resmungar ou murmurar a respeito dos seus problemas e comece a dizer: Senhor, eu me levanto a cada manhã para enfrentar o dia no nome do Senhor, porque eu sei que quando eu me levanto no nome do Senhor, o Senhor se levanta para fazer um milagre na minha vida. Quando me levanto no nome do Senhor, baseado na palavra de Deus, Deus ordena a bênção, Deus ordena o milagre. Eu vou andar a cada dia pelos princípios da palavra de Deus. Vou enfrentar cada batalha em nome do Senhor. Nós temos grandes desafios à nossa frente, irmãos. Grandes. Mas nós só vamos conquistar esses desafios se dermos o primeiro passo na direção de vencer cada uma das barreiras. Você quer passar no vestibular, querido? Quer passar naquele concurso? Não basta só orar. É preciso ser proativo. É preciso começar a estudar e dizer: Senhor, eu não sou muito dotado de capacidade intelectual, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer na minha vida. Faça o seu melhor e você vai ver Deus fazer o melhor dele na sua vida. Faça o seu melhor e você verá Deus fazer o melhor dele na sua vida, na sua família, na sua casa e na sua história. Tenha uma atitude proativa. Pare de ficar lamentando pela vida e comece a dizer: Senhor, eu me levanto hoje para conquistar aquilo que o Senhor tem prometido para a minha vida. Quando Caleb, depois de 40 e tantos anos da promessa se passaram, ele chega para Josué e diz o seguinte: 40 anos se passaram desde a promessa, entramos para conquistar. Eu quero conquistar aquilo que Deus me prometeu. Eu imagino que Josué tenha dito para o seguinte: meu camarada, você é meu amigo, enfrentamos o deserto todos juntos, só você e eu ficamos de toda a nossa geração que saiu. Vamos mandar os nossos soldados à guerra. E Caleb diz o seguinte: não, Senhor, tal como era a minha força há 40 anos, tal é a minha força hoje. Eu vou conquistar o meu espaço, eu vou enfrentar o inimigo, eu vou conquistar o meu espaço. É promessa de Deus. Se eu tenho uma promessa de Deus, eu creio que Deus vai me conduzir em vitória. Meu irmão, você tem uma promessa? Creia, levante-se no nome de Jesus e Deus vai te conduzir em vitória. Tenha uma atitude proativa diante da dificuldade, diante da crise. Diga: Senhor, eu não vou entregar os pontos, eu vou caminhar todos os dias, confiando que o Senhor é o Deus que vai à minha frente. Amém, irmãos? Finalmente, vem a reação
O nosso quinto personagem nessa história é o profeta Eliseu. Eu queria que você lesse bem forte como é que Eliseu reage a uma situação de crise. O que ele faz? Amém, irmãos? Ele declara uma palavra de vida e vitória da parte de quem? De Deus. Meu irmão, você só vai ver Eliseu dando uma palavra aqui nesse texto, no comecinho do capítulo 7. Tudo aquilo acontece. Os apóstolos vão ao acampamento, não encontram nada. Eles pegam alguma coisa, voltam, depois vão de novo, saqueiam mais um pouco e voltam. Naquela final de tarde, eles vamos lá na cidade, avisamos ao rei o que está acontecendo. Eliseu não aparece em nenhum momento aqui. Ele só aparece para dar uma declaração. E a declaração é a seguinte: amanhã, por quase esse tempo, haverá comida abundante nas portas de Samaria. Ele dá uma palavra de vida e vitória que vem da parte de Deus. Meu irmão, Deus nos chama hoje para enfrentarmos as nossas crises, declarando uma palavra de vida e de vitória. Comece na sua vida, meu irmão. Você tem enfrentado dificuldades que você não consegue vencer? Comece a dizer: eu sou mais do que vencedor em Jesus. A minha batalha é grande, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu não posso vencer sozinho essa batalha. Eu não posso vencer sozinho essa situação. Eu não posso romper sozinho. Eu não posso conquistar sozinho. Mas o Deus que habita em mim é mais poderoso do que todo inimigo. E Ele vai me conduzir em vitória. Comece a declarar sobre a sua casa, sobre a sua família. Há um problema na sua casa, na sua família. Comece a dizer. E é interessante que Eliseu não fez aqui uma brincadeira, dizendo: não, gente, essa crise é passageira, é bobagem. Não. Também ele não finge que não está alcançando nada. Ele sabe da gravidade do problema. Ele entende a gravidade da situação. Mas ele tem uma palavra de vida e de vitória para aquela situação. Você tem um problema na sua casa, na sua família, meu irmão. Comece a usar as suas palavras para gerar vida e vitória na sua casa. É com seu filho, com a sua filha. Irmã, meu irmão, comece a dizer: é verdade, esse meu filho está perdido, mas no nome de Jesus eu declaro vida e vitória sobre esse meu filho. Ele será resgatado pelo poder do nome de Jesus. É o seu pai, é a sua mãe. Comece a usar a sua palavra e dizer: Senhor, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor não nos deu filhos para a perdição, mas os meus filhos serão discípulos do Senhor. Comece a declarar, comece a usar as suas palavras para abençoar o seu casamento, o seu marido, a sua esposa. Declare uma palavra de vida e de vitória. É o que o profeta Eliseu fez. Ele enfrentava cada crise dizendo: Deus tem vitória. Aquela batalha ele dizia: Deus tem vitória. Deus tem vitória. Ainda que a crise seja severa, Deus tem vitória. Ainda que eu não possa vencer o inimigo, Deus tem vitória. Ainda que eu não possa mudar a situação, Deus tem vitória. Deus tem vitória, meu irmão. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para sua casa, para sua família. Hoje é noite de boas novas. Esse é o dia que o Senhor nos deu. E eles dizem: é noite, é dia de boas novas. É tempo de dizer: eu creio que Deus vai mudar a situação. Eu creio que Deus vai transformar essa realidade. Eu creio que a minha vida e minha casa serão transformadas pelo poder de Deus. Eu creio. Se você crê que Deus tem o melhor para a sua vida, é hora de sairmos aqui com essa boa nova de Deus para o nosso coração. Deus tem vitória para cada um de nós. Se você puder, fique de pé. Eu quero orar com você.